conversar um pouquinho sobre dicas de organização. Chegaram várias perguntas para mim perguntando: Luísa, como que você faz para organizar as demandas do Maricutia? Você faz por espetáculo? Você faz por projeto? Que ferramentas você usa? Por que organizar é importante? O que produção tem a ver com organização? Então eu resolvi conversar aqui hoje um pouquinho sobre como eu lido com essas questões de organização no dia a dia. Para mim, a organização é algo muito importante. Ela é uma parceira, ela me ajuda, ela otimiza o meu tempo, ela é um lugar que cria memórias onde eu posso sempre recorrer para me auxiliar. Ela me ajuda a criar bancos de dados. Então eu sempre vejo a organização como uma grande aliada e não como algo que está me dando trabalho. Acho que isso é uma percepção que muitas pessoas têm, que acham que preciso organizar isso, preciso fazer uma planilha disso, preciso sistematizar por temas, né? Muitas pessoas acham que isso vai dar muito trabalho, que vai ser difícil. Talvez seja complicado no primeiro momento, mas depois, quando você começa a fazer isso muitas vezes, você ter uma estrutura que funciona, você ter uma planilha que ela está dentro do seu dia a dia, que ela dá conta da sua realidade, isso sim é um alívio, isso é uma coisa muito boa na gestão do dia a dia e na organização do seu dia a dia. Hoje então eu vou falar para vocês de algumas ferramentas de organização que eu gosto muito de usar e que são minhas aliadas no processo de produção do Maricutia. São elas: a agenda compartilhada, as planilhas diversas e os checklists de produção. Vamos começar falando da agenda, que para muitas pessoas, né, deve ter surgido aí. Por que a agenda é um aliado? Vamos pensar, eu tenho um grupo, no Maricutia, eu tenho um espetáculo que eu tenho 7 atores em cena. Para mim, saber a agenda, os horários, os compromissos de todos esses atores me ajuda no processo de negociação e de venda dos espetáculos. Se uma empresa me liga querendo comprar um espetáculo do Maricutia ou um festival, né? E aí eles me perguntam sobre uma data e eu abro a minha agenda e ali eu tenho todos os compromissos atualizados da minha equipe, isso me faz ganhar um tempo tão grande. É muito melhor eu inverter o processo. Eu trabalhar em cima das datas que estão ali naquela agenda disponíveis para mim e eventualmente tentar negociar com alguém da equipe uma data muito importante para algum projeto. Então, assim, a gente envolver os nossos atores, a nossa equipe técnica, a nossa equipe artística no compartilhamento desses compromissos, tanto pessoais como outros compromissos profissionais também, para mim é algo muito importante na gestão do dia a dia, na demanda do dia a dia, para o agendamento de um ensaio, para a venda de um espetáculo, para a organização de uma turnê. É importante também dizer que, por mais que eu tenha essa agenda, eu sempre confiro com todo mundo a disponibilidade. Porque é óbvio, né? Assim, somos humanos. Às vezes a gente pode esquecer de atualizar algum compromisso. A gente sabe que tem coisas emergenciais que surgem, mas a gente motivar a equipe a estar comprometida nessa atualização é algo que faz a gente ganhar muito tempo lá na frente. É uma organização coletiva que nos ajuda aí no dia a dia. Vamos falar agora das planilhas. Acho que as planilhas têm uma questão muito pessoal e particular. Cada grupo, cada produtor vai talvez escutar aqui a minha fala e vai pensar o que disso tem a ver com o seu dia a dia. Tanto a forma de montar essa planilha quanto o uso dela tem a ver com as demandas diárias. Eu no Maricutia eu tenho algumas planilhas que são chave para mim. Eu tenho planilha de gestão de projeto e de venda de espetáculo, que são planilhas, né? Eu tenho um projeto de lei em andamento. Estou aí fazendo acompanhamento financeiro desse projeto, logística desse projeto. Então é uma planilha grande com várias abas, onde em uma aba eu tenho essa planilha financeira, depois eu tenho colunas onde eu vou fazendo a gestão de cada rubrica, o que eu gastei por mês, para eu poder fazer esse acompanhamento sistematizado ao longo de todo o período do projeto. Eu tenho dentro dessa grande planilha, eu tenho uma aba com os contatos de todo mundo que faz parte desse projeto. Eu tenho também, por exemplo, o planejamento da logística disso. Então a gente vai para tal cidade, uma espécie de cronograma, né, sobre como que esse projeto vai ser executado. Então é uma planilha grande que reúne informações gerais e setorizadas de várias etapas do projeto. Na planilha
de venda do espetáculo, eu reúno todas as informações financeiras relacionadas à realização de uma apresentação específica. Então, nesse final de semana, nós vamos fazer a apresentação do espetáculo Alto da Compadecida. Então, nessa planilha eu tenho qual foi o valor de venda, quanto que eu pago de direitos autorais para a SBAT, quanto que eu pago de direitos autorais para o ECAD, quanto que eu pago para toda a equipe artística envolvida, para toda a equipe técnica, qual que é o cachê dos atores, quanto que está previsto aí para eu gastar com transporte, com hospedagem, com alimentação. Eu sempre coloco uma previsão de uma margem de erro, né? Porque assim, às vezes você chega num lugar, você tem que gastar com alguma coisa que você não estava pensando. Ali nessa planilha também eu tenho uma previsão de gastos de produção, que às vezes eu tenho que comprar uma fita específica, eu tenho que comprar alguma demanda ali para a hora que a gente tem que resolver. Eu tenho também a previsão dos impostos, então eu tento detalhar ao máximo tudo que eu posso precisar gastar nesse espetáculo, para eu fazer essa gestão do valor de venda e poder também tomar decisões quando de repente a gente está ali no espetáculo e eu preciso gastar com alguma coisa não prevista, ou até para me ajudar num processo de negociação de venda e de compra desse espetáculo, para eu entender assim, aonde que eu posso abaixar o valor, onde que eu posso aumentar o valor. Então a gente ter noção desses gastos gerais nos ajuda nessas tomadas de decisão também. Uma planilha muito importante que eu tenho também é uma planilha geral de contatos, né? De fornecedores, de técnicos, de instituições que a gente se relaciona ao longo da vida. Então, se por muito tempo essa planilha estava bem atualizadinha, aí tem épocas que ela fica sem atualizar e depois eu volto nos caderninhos e tento atualizar ela, né? Você que trabalha com produção, você também deve viver isso, assim, a gente... tem muitos pares que nos ajudam e nos salvam em situações específicas. Então, a gente construir um banco de dados e ter essa memória também nos ajuda a fazer essas trocas. Outra planilha que eu tenho é uma planilha de mailing. Por muito tempo, Maria Cutia tinha um caderno que nos nossos espetáculos as pessoas escreviam o seu e-mail, o seu telefone para poder ter notícias dos nossos espetáculos. Então a gente tem esse mailing todo organizado, né, por categorias, é público de tal cidade, educadores, são instituições de ensino, que também quando a gente vai fazer divulgação, a gente também aciona essa planilha para poder comunicar com o nosso público. Eu tenho uma outra planilha que também me ajuda muito, porque por vezes, né, a gente tá aí escrevendo projeto para lei municipal, lei estadual, lei federal, um projeto numa plataforma X, e são muitas pessoas que acessam isso, então a gente tem uma planilha de senhas, onde a gente coloca o e-mail, qual o projeto, qual a senha, né, todos os dados para esse acesso. Porque senão a gente depois perde essas informações. Então, se você precisar resgatar, tá fácil ali. Qualquer outra pessoa que está fazendo esse projeto com você pode acessar essa planilha para acompanhar esse projeto junto com você. Outra informação que a gente tenta sempre sistematizar no Grupo Maria Cutia e que é muito importante, que lá num próximo encontro eu vou falar sobre isso, são os dados dos espetáculos. Quantos espetáculos eu realizei? Qual o público de cada um desses espetáculos? Então a gente tem uma planilha de espetáculo e público, né? Eu coloco o nome, a cidade e a quantidade de público que estava nesse lugar. Porque aí a gente consegue ter uma dimensão. Neste ano nós fizemos X apresentações em X cidades com um público estimado de X pessoas. Então, se a gente não monitora isso, espetáculo por espetáculo, apresentação por apresentação, depois a gente não consegue resgatar a memória para ter essas informações. Por fim, vamos falar dos checklists. O que é um checklist? Qual que é a importância dele para essa organização? Eu trabalho com 2 tipos de checklist. Um primeiro tipo de checklist que eu uso no Maria Cutia, ele está relacionado à sistematização dos materiais que viajam ou que vão quando a gente vai apresentar um espetáculo. Então, eu tenho um checklist para o espetáculo Na Roda, tenho um checklist para o espetáculo Alto da Compadecida. Esse checklist, normalmente, eu divido ele em cenário, figurino, maquiagem e equipamentos técnicos. E aí eu coloco organizado pelos volumes que viajam e dentro de cada volume eu tenho a organização do que vai dentro desse volume.
que significa isso? Por exemplo, eu tenho um espetáculo que tem 10 baús. O cenário dele é organizado em 10 baús. Mas como que eu vou saber se esses 10 baús estão indo viajar com as coisas certas? Então eu tenho lá, baú 1. Dentro do baú 1 e dentro do meu checklist, eu tenho a lista de tudo que vai no baú 1, né? Aí tá lá tudo escrito, 4 almofadas, 3 cabides, 2 caixas de adereço, aí vem tudo detalhadinho para que a gente possa fazer essa conferência e que a gente minimize um problema lá na frente. Então a gente tenta organizar isso, fazer esse checklist, envolver outras pessoas da equipe também nessa organização, monitoramento e montagem, né, dessas caixas que viajam, para a gente poder evitar esses problemas lá na frente. Temos também assim, a organização dos figurinos. Eu gosto de organizar por personagem, quando é um espetáculo que tem muitos personagens, porque às vezes um ator está fazendo vários personagens. Então, né, por exemplo, Chicó, quais são os elementos do figurino de Chicó? Cangaceiro, quais são os elementos do figurino de Cangaceiro? Né, eu estou falando aqui, por exemplo, de 2 personagens de um ator do nosso Alto da Compadecida. Então eu gosto de sistematizar dessa forma para eu ter noção do todo desse personagem. Acho que me ajuda ali na hora da conferência também. Tenho também um checklist de maquiagem e que eu, em diálogo com os atores do grupo, eles sempre me passam o que está faltando. Porque como a maquiagem é algo muito específico, né, tá ali dentro do camarim, não é algo que tá na minha vida do dia a dia, né, eles falam, Luísa, acabou o pancake, estamos no último, no do uso. Aí eu já anoto para poder comprar outro, para no próximo espetáculo tá lá caso acabe, né? Então a gente tem um diálogo dessa demanda para a gente estar sempre com material em estoque, digamos assim, para a gente não faltar no dia do espetáculo. Esse monitoramento do uso, ele é muito importante também, porque em alguns espetáculos hoje a gente talvez não tenha nenhum, se bem que temos. No Alto da Compadecida a gente tem essa situação. A gente usa bombinha no espetáculo. Então é algo que precisa ser comprado, né, quase sempre. Então, assim, você ter o monitoramento de como que está o uso desse insumo, ele é muito importante para que na hora ele não falte. Então são particularidades que você pode observar aí no seu espetáculo, né, desses materiais, digamos assim, renováveis, que precisam ser substituídos espetáculo a espetáculo, para a gente garantir que ali na hora a gente tenha tudo. Isso acontece muito também com pilha, né? Que aí eu já vou emendar aqui falando um pouquinho do checklist da parte técnica, que eu faço também em apoio com a coordenação técnica do espetáculo X em questão. O que nós vamos levar? O que é fundamental para esse espetáculo? E aí é importante que isso também seja validado quando a gente tem a definição de onde a gente vai fazer esse espetáculo. É num teatro? O que o teatro oferece? Ah, então eu não preciso disso tudo, né? Então você sempre faz esse diálogo assim, do que o teatro oferece, do que é o material necessário para a realização, em contato com uma pessoa que tenha a especificidade técnica para essa tomada de decisão. Em turnês e em viagens, eu também uso muito o checklist como um aliado de planejamento, junto à equipe. O que significa isso? Eu uso ele para colocar todas as informações e compartilhar com quem vai viajar com a gente. Então ele é um arquivo grande, uma espécie de ordem do dia no cinema, uma espécie de cronograma detalhado, onde eu coloco, por exemplo, informações de hospedagem, da cidade, temperatura, vai estar frio, vai estar calor, né, para tipo orientar isso. Leva uma blusa de frio, não levo. Se a gente vai viajar de avião, eu coloco qual é o horário do voo, tem parada, não tem parada, qual o destino, precisamos ir de van, chegando no destino, vamos pegar uma van. Eu também coloco nesse checklist informações sobre o cronograma de montagem ao longo do período, né? Então suponhamos que vai ser uma turnê por São Paulo e a gente vai ficar em temporada 4 dias em um teatro. Então o primeiro dia é um dia de montagem, onde os atores não precisam ir no teatro. Então nesse checklist vai estar lá, dia 1, quem vai para o teatro, qual o horário de entrada, qual a previsão do horário de lanche, qual é a pausa para o almoço, todas essas informações vai estar lá, dia livre para atores. Aí dia 2, qual é o horário de chegada dos atores para passar o som, para fazer os testes de luz, então vai estar tudo detalhado. Isso é uma forma da gente dividir
o planejamento do dia com a equipe. E normalmente isso é feito em comum acordo com quem nos contrata, né? Assim, não é algo que sai da nossa cabeça do nada. A gente tem aí o que é o ideal para o espetáculo, o ideal para a nossa equipe. Só que muitas vezes os espaços têm restrições, né? Por causa das suas equipes também, por causa dos seus horários. Então isso tudo é montado em diálogo com outras pessoas. E aí é uma forma da gente compartilhar com a nossa equipe e garantir que isso seja cumprido, para que o espetáculo aconteça da melhor forma possível. Além disso, também é uma forma de evitar perguntas, né? Assim, no dia a dia você está ali envolvido com a montagem, né? Com tantas coisas, tantos imprevistos, tantas demandas, aí às vezes a pessoa tem uma dúvida. Se ela pegar esse checklist, ela vai tirar essa dúvida ali, né? Ela não precisa ir até você. Então, às vezes, isso está no papel e ajuda muito na dinâmica do dia a dia. Bom, para fechar um pouquinho o que a gente conversou aqui agora, eu queria falar para vocês o porquê que eu acho que é importante a gente usar essas ferramentas de organização. Eu acredito muito que a cabeça da gente falha. Então, a gente ter as coisas sistematizadas, colocadas no papel, elas são muito boas, porque quando a gente está diante de uma questão que precisa ser resolvida de forma emergencial, muitas vezes a gente esquece de coisas óbvias. Então, a gente sistematizando isso, colocando no papel, por mais familiarizado que a gente seja com essa questão, isso nos ajuda a qualquer pessoa que pegar esse papel, qualquer pessoa vai poder dar continuidade a uma situação. Então, é uma forma da gente também dividir o que a gente pensou, planejou com outras pessoas da nossa equipe. São ferramentas que nos ajudam também a delegar, porque em alguns momentos da produção, você precisa sair do que você está fazendo para resolver uma outra coisa. Teve um BO na bilheteria, por exemplo, você vai ter que ir para lá e tem outras coisas que precisam ser feitas lá na montagem. E aí? Se você não tem isso escrito, se você não tem esse processo ali sistematizado, se outras pessoas não sabem o que precisa ser feito, isso pode ser um complicador na questão do tempo. Pode ser que, né, seja um problema. Se você tem isso sistematizado mesmo, é uma forma de você dividir com outras pessoas e acelerar e melhorar o seu processo de produção. Espero que vocês tenham gostado dessas ferramentas que eu uso no Maria Cutia para organizar o meu trabalho, organizar o dia a dia da produção. E se por acaso você tiver aí outra ferramenta, outra planilha, outra ferramenta de organização que você usa no seu dia a dia, escreve aqui nos comentários. Eu vou adorar saber e trocar com você. Até a próxima!